Fala pessoal, boa noite. Aqui mais uma vez aqui pelo Instituto Bedim para conversar, fazer um bate-papo hoje sobre direito digital, saúde, direito da saúde e compliance. Vou aqui chamar a professora Lara Rocha, que é uma amiga antiga, que é muito fera no assunto, tá? Enquanto o pessoal está entrando, eu vou aproveitar para lhe apresentar e depois, no meio da live, a gente começa a falar mais um pouco sobre a sua experiência também, que eu acho que vai rolar. E eu pensei assim, Lara, em lhe apresentar, fazer aqui algumas perguntas que mandaram, porque aí a gente já consegue bater o papo, conversar sobre esse direito que é novo, sobre o direito da saúde, sobre a saúde, e acredito sem estar parando, e eu também não estar lhe bloqueando para você trazer o conhecimento que você tem na área, tá bom? Não, tá joia. A ideia é esse bate-papo mesmo. Dúvidas são bem-vindas para a gente poder conversar um pouquinho. Quem tiver dúvida, vai mandando aí nas perguntas, tá bom? Pessoal, quem não conhece, Lara, é uma pessoa extremamente dinâmica e tem uma carreira aí também que é bem dinâmica, além de acadêmica, na parte que a gente traz de inovação e de tecnologia e de pôr a mão na massa para as empresas, né? Então, é uma pessoa que tramitou, já rodou aí em vários campos diferentes e que eu acredito que tem que agregar muito. Quem não conhece, aproveita para seguir. Aqui o currículo de Lara é impressionante, né? A gente tem doutoranda em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, né, com doutorado de sanduíche pela Columbia Law School, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana da Mackenzie também, com aquele foco que a gente falou agora de inovação e saúde, que é uma área bem específica e muito legal de trabalhar, especialista em inovação e empreendedorismo pela Stanford Graduate School of Business e professora e advogada, né, de Direito Digital, Inovação, Compliance e Proteção de Dados, que está super em voga, um tema que, assim, está rodando e muita gente não sabe muito bem como trabalhar com isso. E uma questão que a gente, desde aquela época que eu lhe encontrei, a gente deu uma palestra no mesmo painel, né, sobre inovação em saúde, acho que era 2016, mais ou menos, não foi? Quando a gente conheceu. E você lá naquela época deu uma palestra bem legal, já falando sobre algumas questões da bioética e direito digital. E ela foi gerente do Hospital Israel Albert Einstein, né? E na parte de inovação, e também liderou uma área de produtos do Doutor Consulta, que é uma rede grande de uma empresa de saúde que tem em São Paulo e já em outras cidades hoje, não é isso? Isso, tem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, se não me falha a memória. Inclusive, eu acabei conversando com algumas pessoas do Doutor Consulta e foi bem legal, assim, eu ter esse contato com o pessoal de fora e tenho aprendido muito. Então, assim, Lara, o pessoal está entrando, deixa eu ver aqui, Glicério, Aline, Tem uma pessoa Milena, da boa Bolívia noite, que falou um oi pra gente. da Bolívia, É, deixa eu agora ver. deixa eu pegar aqui. A Melina. Abraço de Bolívia, Aisamale. Olá, olá, tudo bem? Vamos falar em português, espero que vocês entendam, tá bom? Então, Clara, nesse mundo que a gente tem agora, muito interessante do direito digital, né? A gente está muito forte no direito digital, a gente tem a situação aí de algumas perguntas que acho que elas todas vão se entrelaçar, como, por exemplo, a parte da regulação do direito digital no Brasil, né? A gente perguntaram aqui se existe regulação jurídica, por exemplo, para a IoT, que é a internet das coisas, né, no Brasil. Perguntaram como o direito digital ou direito pode auxiliar a medicina frente aos avanços na inteligência artificial. Outra pergunta, se existe regulamentação hoje no Brasil para nanomedicina, que seria nanotecnologia aplicada à área da saúde, então a gente pensando sempre na área da saúde, né? A questão também perguntar aqui, como é que o direito digital pode auxiliar nas boas práticas das empresas, que a gente vai tratar de compliance, que você é professora, estrito senso, e que, assim, acho que as empresas ainda, os empresários ainda têm um pouco de receio, acho que não trabalham da forma adequada que a gente precisaria, né, eu bati até um papo essa semana, eu, Giovana Tradi e o Fernando Carbonieri, e a gente falou um pouco sobre compliance na saúde, vinculado especificamente para a inovação e para investimento, né, pensando na própria formação do branding,
o valuation da empresa e como é que o direito ajuda que a gente consiga fazer uma governança para até vender uma empresa depois, que as pessoas esquecem, acham que só basta ter a regulação e esquecem que uma hora você pode vender aquela empresa, principalmente hoje também que falaram aqui na prática de startups e novas empresas, contratos, direito digital, então é muito assunto, acho que a gente tem uma horinha aí para conversar, tentar esclarecer, trazer alguns pontos de vista e ninguém melhor como você para a gente começar a falar sobre isso. Eu ainda não tinha falado sobre direito digital aqui com os convidados e você é a primeira, depois eu vou fazer uma com o Faleiros, que também vocês dois eu já consigo matar com chave de ouro um pouco esse assunto, tá bom? Puxa vida, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, batendo papo com você, quem eu gosto muito. A gente sempre conversou bastante sobre um monte de coisas e essas conversas são sempre muito frutíferas, né? A gente começa a fazer locubrações. E o Faleiros também, né? Um amigo meu, uma pessoa maravilhosa que eu tenho lá de Minas. E você também, que não é de São Paulo, né? Então é bacana ver a gente ao redor do Brasil falando um pouco sobre um monte de coisa. Bem, acho que o primeiro ponto, que é o mais interessante, tanto em direito médico, quanto direito digital, quanto compliance, né, nossos três temas aqui, nossos três temas guarda-chuvas, são o seguinte, nenhum deles tem um código. Não existe o código médico. Ó, Lara, o Faleiros entrou agora, a gente estava falando nele, e ele entrou aí, dá uma acenada para ele. O Faleiros estava falando de bem, tá bom? Dizendo que ela gosta muito de você e que é uma pessoa de BH, por exemplo, que também troca ideia, que você sai do eixo aí de São Paulo para trocar ideia com os colegas de outros estados, né? Boa noite, amigo. Bom ter você aqui com a gente, conversando. Já pensou que a gente estava falando mal e a pessoa aparece aqui? É nessas horas que a gente descobre, né? Bom, então acho que a primeira coisa que eu estava tentando dizer é isso. Direito digital, direito médico e compliance, nenhum deles tem um código, como a gente tem o Código Penal, como a gente tem o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil. Quer dizer, eles são direitos que não são codificados. A gente não consegue entrar lá e ter um corpus jurídico estruturado que passe bastante segurança jurídica. Todos os três, e principalmente até o direito médico em específico, e o Tetes pode falar muito bem, é formado de portaria, resolução, a gente vai lá para o CFM, depois cada conselho regional ainda tem a sua parte de competências e mudam algumas estruturas em cada estado. E aí é muito isso que causa um pouco da insegurança, né? De saber se a gente está num bom caminho ou não está, como é que se advoga em um direito que está na fronteira. Quer dizer, que a gente vive na fronteira da ciência, que é multidisciplinar por excelência. Não dá para você fazer lá em direito médico sem entender um pouquinho de saúde, da realidade da medicina. Quando a gente falou no webinar lá com o pessoal da Academia Médica, estava falando exatamente da necessidade do próprio profissional da saúde, que às vezes vai empreender, ele entender de Constituição, alguns conceitos básicos, lógico, que aí a gente estava falando até no médico, ele sair daquela esfera de dizer, eu sou médico e isso basta. Não adianta mais ser só alguma coisa, a gente tem que ser multidisciplinar para entender Constituição, Código Civil, contratos, a parte de defesa do consumidor, o que é que o consumidor tem direito, porque na hora que você entra no mercado, você está expondo ou está colocando um produto em circulação e você tem que colocar ele em circulação indene, inclusive os produtos digitais, né? Exato. Exato, exatamente. Aqui só falando um oi para quem deu um sinalzinho, que é o professor Felipe Chiarello, pró-reitor da Universidade Mackenzie. Então, uma honra tê-lo aqui conosco, pelo menos um pouco tempo que ele possa continuar conosco. Seja bem-vindo. E então, voltando no que você estava dizendo, Tertius, é exatamente isso. Não dá para você trabalhar com direito digital sem entender um pouco de tecnologia, sem entender a realidade da engenharia. Não dá para você trabalhar com direito médico, como você mesmo colocou, sem entender a realidade médica e de todos os outros profissionais de saúde. Como é que esses caras trabalham, como é o dia a dia, como é a rotina, quais são as dificuldades, como eles têm que lidar com o paciente, quais são os instrumentos que existem para a gente trabalhar. Eu acho que o mais apaixonante dessas três áreas aqui, já que a gente tem esses três grandes temas, é isso. Nenhum deles é codificado, tem um corpus estruturado.
Nenhum deles trabalha sozinho per se. Não basta ser advogado para se trabalhar com direito médico. Tem que ser advogado e um pouco médico. Como tem que ser médico e um pouco de advogado quando você vai precisar entender essa parte de regulação. E direito digital é a mesma coisa. Você é um pouco advogado e um pouco geek, né? Um pouco antenado no que está acontecendo no mundo. E compliance, muito um foco empresarial, da visão do empresário. Lógico. E aí a gente vem aqui com as startups, que junta um pouco de tudo isso, que é uma empresa nascendo, que mesmo nascendo precisa respeitar a regulação, que precisa entender que vivemos uma sociedade da informação, então vai ter que diversificar os seus ativos e trabalhar com os ativos digitais para trazer mercado, para ganhar força, para ser um player. E se ainda mais for uma startup de saúde, além de tudo isso, ela vai ter que colocar o paciente em primeiro lugar, entender a rotina médica, depende do foco que ela estiver, e fazer esses dois conversarem de maneira segura, respeitando todas as normas, e normas essas que, de novo, não estão codificadas, né? Então, tem um processo muito grande de estudar e de, no português bem claro, de fuçar mesmo tudo o que está acontecendo para ter certeza de que você está falando da coisa mais em ponta, né? Que você está falando daquilo que é mais novidade, que de fato você está na fronteira da ciência. Porque são 3 áreas que é muito, muito fácil você ficar desatualizado. Né? Eu tenho aqui no escritório, a gente tem uma atuação que é vinculada ao empresarial, então a gente acaba rodando na parte de M&A, né, e acaba entrando nesse mundo da necessidade da governança. E as pessoas às vezes pensam que o compliance e a governança é apenas para você evitar de ser processado, ou estar dentro ou em conformidade, ou estar inserido nesse mundo de estar bem politicamente junto à sociedade, né? Não fazer normas, não infringir as normas estabelecidas na área da saúde, por exemplo, seguir normas da Covisa, da ANS, do Ministério da Saúde, não fazer atos de corrupção, evitar atos que são contra a moral e os bons costumes, e estar sempre à frente, no caso da saúde, buscando entregar sempre o melhor e não esperar que alguém peça, mas você sempre buscando entregar o melhor. Eu tenho aqui 2 sócios que gostam muito da parte de startup, né? E um deles, Francisco André, escreveu um artigo há pouco no LinkedIn, e ele estava falando exatamente na parte dos contratos, que eu achei muito massa o artigo dele, falando da questão da necessidade do contrato social e do acordo de sócios e algumas cláusulas bem específicas, como você só pode, após 3 anos, é que você vai poder fazer a retirada de capital, antes disso só parcial. Então, assim, é um mundo novo e que a gente tem pessoas, às vezes, muito novas e com ideias, assim, super legais e que, na prática, elas conseguem ser implementadas, mas também precisa de um advogado e precisa ter outros profissionais multidisciplinares que atuem em conjunto para criar essas formatações de empresas, né? Não, exato. Hoje não dá para você ser advogado e entender só de leis, né? Tem aqui um comentário que eu faço dessas palavras as minhas, e a gente tem já para indicar um livro que muita gente me pediu nas caixinhas que eu coloquei mais cedo, bibliografia para estudar. Então, dizem que o melhor advogado é aquele que faz parte do negócio e entende de leis. É exatamente isso. Você não pode mais ser o advogado que vai ficar preso lá no departamento jurídico e o departamento jurídico ou compliance serem o departamento do não. Não pode, isso é contra a lei, isso é risco, a gente vai colocar o nosso negócio em risco. Quando, na verdade, um negócio, uma empresa, nasce no risco, vive de risco. Especialmente as startups. Elas, por excelência, se arriscam a criar uma inovação disruptiva. E se elas se arriscam a criar uma inovação disruptiva, estão montando produtos, estão se estruturando, faz todo sentido essa lógica do vesting que você colocou aqui, que é o seguinte, muitas vezes a startup é o seu fundador, ou são os seus executivos, porque o produto ainda não se provou. Ele ainda está numa curva de adoção ou numa curva de crescimento e market share, e de aquisição de mercado. Enquanto ele está nessa curva, muitas vezes essa startup ainda não entrou em break-even, as projeções ainda não se provaram. Mas, o que os investidores correm atrás? Do próprio empreendedor.
Então, eles fazem esse vesting de 3, 4, hoje o padrão de mercado que a gente tem visto em startup de 5 anos, dizendo o seguinte, olha, a sua startup, ela não vai estourar antes dos 5 anos. Então, se eu investir em você e amanhã e depois você tem uma outra ideia genial ou aceita um convite do mercado, resolve fazer outra coisa da sua vida, sua empresa quebra. Porque a visão ainda está no empreendedor, naquela força que os move, na sua paixão e tentando entender onde é que aquele produto vai chegar. Então, o vesting em startups é muito necessário. E aí a lógica do advogado que vai precisar entender a diferença de um asset físico e um asset digital e entender a importância do asset digital, desse novo ativo, dentro daquela lógica de mercado. Por isso que eu digo que o direito digital ele vai além, ainda que ele tivesse um código, ele não tem, mas ainda que ele tivesse um código, ele vai além, porque ele é muito transversal. Então, a gente vai falar de M&A, eu preciso entender exatamente por que uma startup é diferente de uma empresa estruturada ou já estabelecida com anos de mercado. E a gente vê o pessoal das empresas, os players de fundos, por exemplo, não querem comprar nenhum tipo de empresa com menos de 3 anos, que esteja pelo menos minimamente maturada, porque o risco é muito alto. Então a gente vê que a empresa, esse prazo de veste de 3 anos, talvez seja até por causa disso, que impede que alguém saia, para que você chegue numa maturação mínima e que aí você consiga pegar aquele, talvez o primeiro ou o segundo cheque da empresa para investir e conseguir crescer no mercado, né? Exato. Se você está falando de um M&A de Series A, as empresas, os investidores vão querer uma maturidade um pouco maior, né? Antes disso, quando a empresa ainda não existe, ela é só uma ideia, ela está no PPT, eu falo que a empresa de PPT não é empresa de produto, geralmente você vai atrás de um outro tipo de investimento, do seed money, do angel, né, dos anjos, investimento semente, investimento anjo, às vezes até um venture capital em primeira rodada você consegue no PPT. Depois disso, precisa ter maturidade. E o empreendedor que tem a visão, que sabe onde quer chegar, ele precisa ficar no negócio. Se ele sai, o investidor às vezes não investiu em nada, porque o produto não está estruturado ainda, porque ainda não ganhou mercado. Às vezes, ele ainda nem fez um product market fit. Ele ainda nem teve certeza se houve um envolvimento entre o mercado e o seu produto. O direito digital e o direito médico, eles se ligam dessa forma também. Porque, veja, no direito... Isso tudo totalmente, assim, intrincado com o compliance, né? Então, assim, a gente vê que são 3 temas que se ligam profundamente e os advogados dessas áreas, ou, por exemplo, você que tem essa formação bem multidisciplinar, mas a gente pode, às vezes, pegar um advogado de cada área, um cara que é super no empresarial, um cara que é super no digital, né? E outra pessoa que é da área da saúde, e aí tentar e trazer um médico, alguém da administração, um cara com MBA em gestão hospitalar e inovação, fazer esse mastermind aí, trazer essas mentes pensantes para criar coisas novas, né? Com certeza, atuar em equipes multidisciplinares é sempre muito melhor, né? Porque ninguém sabe tudo sozinho, ninguém, absolutamente ninguém. Sempre é importante esse olhar, mas ao mesmo tempo é importante fazer com que essas pessoas consigam se conversar. Porque às vezes cada um fica enfurnado na sua torre de marfim. E ele fala, olha, eu vou só olhar o direito médico, eu vou só olhar o direito societário, eu vou só olhar o direito empresarial. Quando, na verdade, se a gente vai trabalhar em equipe, faz parte do diálogo. O se abrir para o diálogo. E às vezes o se abrir para o diálogo tem um pouco dessa empatia de entender a realidade do outro. Então, se eu estou olhando o direito médico, o que o cara do empresarial está defendendo? Como é que a gente vai entender? Olha, ele precisa disso, disso, disso para trabalhar e eu preciso disso aqui para trabalhar. Gente, vamos os dois entender cada um dos lados para conseguir chegar no melhor consenso para o negócio. Não para cada um, né? Para o negócio, para a gente ver como é que a gente faz para o negócio ir para frente. Porque isso também é muito importante. E é uma característica do direito médico, essa conversa multidisciplinar. Mas não necessariamente é uma característica da essência do direito. Porque na minha época, quando eu fiz graduação, né, alguns vários anos, a gente era assim, eu sou do empresarial ou eu sou do penal, não sei nada de civil. Se eu sou do civil, não sei nada do trabalhista. Se eu sou do trabalho, não sei nada de outro. A gente se enclausurava nas torres de marfim das grandes áreas do conhecimento do direito. E eu vejo que nessa sociedade de conhecimento não dá para fazer isso em negócios que demandam essa agilidade muito maior.
Já não dá para fazer isso em qualquer um. Mas eu acho que no digital, no compliance, no direito médico, é que não dá mesmo. Principalmente A quando gente, a gente vê todos os dias uma coisa nova. Olha, só para ter uma ideia, só para a gente ter uma dimensão. Só no ano passado, na Apple brasileira, foram lançados mais de 300 aplicativos para a área de saúde. Só para a área de saúde. 300. Quem é que acompanha todos esses 300 aplicativos todos os dias? Se a gente tem 365 dias no ano, significa que todo dia subiu um aplicativo novo na loja. E esse aplicativo, cada um faz uma coisa, com uma característica diferente. Grande parte deles muito comum, claro, mas tem características diferentes. Então, se eu não estiver aberta ao novo, a estudar, a entender o que aquele cara quis dizer, por que ele fez dessa forma, qual que é o impacto da experiência do usuário, qual que é a lógica do desenvolvedor que está por trás, às vezes a gente, advogado, fica falando sozinho. agradecer quem está acompanhando a gente. E se quiser mandar uma setinha aí, chamando alguém que tem interesse no assunto, manda uma seta, vem, bate um print também depois, cita a professora Lara e eu, e a gente fica muito agradecido. Eu vejo aqui, Lara, inclusive um tema que foi muito, muito importante para o ano passado, né, por causa da pandemia. A gente viu aí diversos apps de telecomunicação em saúde, né, por causa da telemedicina, da telesaúde, e foram colocados rapidamente no mercado. Provavelmente esses players já estavam pensando em fazer isso, aproveitaram a pandemia para lançar esses apps, e a gente nota que alguns deles têm uma regulamentação que interessante, mas outros, por exemplo, eu estava falando com o Fernando Carbonieri sobre isso, que teve uns casos que eu peguei de alguns apps de prontuário eletrônico que simplesmente diziam assim, na parte de rescisão. Se você rescindir o contrato, ou por falta de pagamento, ou porque você quer sair, simplesmente a gente vai devolver para você o material que você tem todo no formato digital e papel físico. Nossa, isso é um atraso para o empreendedor. O cara vai ter que fazer tudo de novo, digitalizar, transformar isso em informação digital, por uma questão, às vezes, de supostamente uma birra do empreendedor desse aplicativo, né? Eu acho que é uma questão difícil. Pois é, eu acho que tem N situações aí até já entrando nas perguntas que você começou. Quando a gente pensa em prontuário eletrônico, não existe no Brasil uma regulamentação que diz exatamente como o prontuário eletrônico tem que ser feito, como ele tem que ser desenvolvido, qual é o código que tem que ser utilizado. Nos Estados Unidos existe, é a RIPA, a famosa RIPA. O mundo inteiro segue a RIPA, até a Europa segue a RIPA. Lá diz como tem que ser feito a criptografia, quais são as layers de segurança, como tem que ser criada a senha, que tipo de senha, como que é a portabilidade, qual é o código de conectividade, que é o HL7, enfim. A RIPA diz exatamente como se constrói um prontuário eletrônico. A gente até teve isso no CRM, mas foi revogado. Isso. E aí a gente tinha aquela CIBIS, que era aquele núcleo de tecnologia dentro do CFM, que tinha uma parceria, mas aquela resolução foi revogada e as chaves, os protocolos que tinham, praticamente a gente não tem mais isso. Então, realmente, ficou totalmente à deriva nessa matéria. Exatamente. A SBIS, né, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, ela lançou alguns guidelines que, por algum tempo, exatamente como você colocou, o CFM tinha portaria dizendo que deveria ser seguido esses guidelines. Essa portaria ela foi revogada, permitindo que qualquer prontuário no Brasil, desde que fosse seguro, e aí seguro é uma palavra em tese subjetiva, se você chamar um engenheiro, ele vai te dizer exatamente o que é segurança. Mas há no Brasil algumas linhas diferentes, né? E isso vai ser reverberado até agora na LGPD. Mas aí, exatamente. O que eu queria falar desse empreendedor? Dependendo como o prontuário dele foi construído, foi desenvolvido do ponto de vista de código, de algoritmo, etc., talvez ele tenha realmente muita dificuldade de fazer portabilidade de dados. E aí a opção que ele faz de entregar em papel é o jeito que ele tem de garantir a própria segurança do prontuário dele. Então, é curioso, porque eu não sei de qual prontuário a gente está falando, e aqui a gente só está fazendo uma reflexão acadêmica, uma reflexão mercadológica, sem nenhum intuito de criticar a vida de ninguém, né? Porque o empreendedor está lá na ponta, sabe o que é que pega o calcanhar dele. Mas muito nessa linha de entender, puxa vida, por que ele fez em papel?
Se eu fosse o advogado, eu ia lá perguntar isso para ele. Por que é em papel? Será que você está com preocupações de segurança? Será que você tem alguma dificuldade do ponto de vista de portabilidade? Nos Estados Unidos, eles criaram, né, uma portabilidade que se chama HL7. E que eles É uma linguagem específica para que cada empresa use a mesma linguagem para poder fazer a portabilidade. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente não tem, exato. E aí, entrando numa pergunta que você começou, que chegou aí nas caixinhas, sobre IoT, né? A gente tem regulamentação sobre IoT porque o medo é o mesmo. Então, vamos lá. A empresa X vai lá e faz uma geladeira inteligente. Tá bom. Aí eu fiquei bacana com aquela minha geladeira inteligente. Ela já sabe tudo, ela já sabe o que eu como, o que eu gosto, qual é a minha frequência, se eu preciso comprar 10 caixas de leite ou uma caixa de leite por semana e assim por diante. Aí eu resolvo trocar a minha geladeira da marca A para a marca B. Eu tenho que fazer portabilidade, porque a marca B ainda não é inteligente, ela não tem a minha lógica. Como é que isso vai funcionar? Houve essa preocupação e há sim uma resolução sobre como a internet das coisas deve ser feita aqui do estado de São Paulo e tem do governo federal também. Mas ainda não é cogente. O que eu quero dizer com isso? Ainda não é lei, né? E aí a gente sabe, ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não seja por força de lei específica. Eu acho que isso deve virar lei, principalmente dentro da estrutura do governo digital. E aí sim, a gente tem uma lei, a gente tem um decreto da estratégia de governo digital, que foi feito ano passado, em 2019, foi ratificado em 2020. E aí, dentro disso, inteligência artificial e IoT entram também com algum tipo de regulamentação. E a grande preocupação da regulamentação está nisso. 1, portabilidade. 2, dados, segurança dos dados, para fazer um contraponto ali, uma dobradinha com a LGPD. E também uma lógica de segurança jurídica, porque senão daqui a pouco você é empreendedor, faz um monte de coisas, gasta tempo, gasta dinheiro, investe em pessoas para fazer um produto em saúde baseado em IoT ou baseado em inteligência artificial e não tem segurança jurídica, ninguém vai investir em você, ou você tem que jogar tudo isso fora porque vão chegar à conclusão que isso pode fazer mal para o paciente. Estou colocando aqui entre muitas aspas. Mas a regulamentação ela pode ajudar nesse sentido, né? Eu lembro muito da questão da IoT, quando a imagem, eu não lembro onde eu vi essa imagem, que era o hospital, e aí era como se fosse alguém andando no hospital e tudo se comunicando com um sinalzinho de Wi-Fi, né? E aí a gente vê que, por exemplo, a cama se comunica com a questão de onde está o soro e de outra da medicação e do oxigênio e vai avisar. Então, se não for a mesma marca, a gente teria um ruído nessa comunicação, né? Até que ponto pode gerar dano para o paciente se por acaso houver uma falha. E a gente entra numa seara que é muito importante, que é a responsabilidade civil no direito digital e nessas tecnologias também. E até em direito do consumidor, porque senão daqui a pouco, para eu ter um hospital, eu só posso ter tudo de uma marca só. E aí a gente entra em direito concorrencial na questão do monopólio, porque só aquela marca fala com a outra marca. Então eu vou ter que ter um hospital inteiro que seja a mesma marca de ponta a ponta e o outro hospital da outra marca de ponta a ponta. E a coisa fica um pouco ingerenciável, né? Do ponto de vista do consumidor, eu não tenho mais concorrência, não tenho mais escolha. E aí eu vou cair lá no concorrencial, sobre monopólio, sobre perda de defesa, hipossuficiência, e aí a coisa vai longe. É isso que a gente quer mostrar, como o digital e o direito médico ele vai permear essas outras áreas também, né? Tem essa ligação. A gente tem um setor extremamente complexo, né? Direito digital, empresarial, empresas, necessidade de se adequar, de compliance, entregar um produto que seja viável e que a gente consiga fazer com que ele consiga andar, consiga passear nesses locais, às vezes até um produto físico ou digital, que ele consiga ser entregue para o destinatário final e para o próprio empresário que vai utilizar e que ele não cause danos. Eu me preocupo muito com a parte de danos, né, de produtos indenes, em razão da questão ainda da incipiência de alguns produtos e a gente não sabe como é que eles vão repercutir
no ambiente onde ele vai transitar. Por exemplo, aquelas novas tatuagens com implementação ou de remédio, ou de temperatura, ou que são bio responsáveis, se eu não me engano que chama, não vou lembrar do termo correto, agora eu esqueci. Então a gente tem muita coisa nova e muita coisa que a gente não sabe ainda como é que vai refletir no uso concreto, né? Pois é, e nesse ponto é curioso até peguei na sua fala, porque assim, a saúde é um setor extremamente regulado, mas o direito digital em si não. Agora, se a gente junta as duas coisas, aplicativos para a saúde super regulado parcialmente, nesse sentido que eu disse. Quais são as diretrizes, quais são os frameworks técnicos que a gente tem que seguir para garantir que aquilo é seguro? Garantir que se eu usar esse aplicativo e o meu médico tomar uma decisão pautada nesse aplicativo, essa decisão vai ser calcada nos melhores esforços ou nos melhores dados para essa tomada de decisão. Há um grande medo, né, da comunidade nesse tipo de tomada de decisão. Por outro lado, eu sempre digo, né, entrando aí na seara dos dados, puxa, você está com medo de tomar decisão pautada no aplicativo. Mas antes do aplicativo, você tinha o quê? A palavra do paciente, né? Veja, vamos pensar a pressão alta. Então, você vai no médico e fala assim, quantas vezes a sua pressão subiu essa semana? O paciente dizia, todo dia. Ou, uma vez por semana. Senti um pouco de dor. Aí você faz aquele mapa Holter, né? Fica 24 horas. E às vezes aquelas 24 horas são super atípicas. E você tem só um olhar. Se você pegar um aplicativo que mede sua pressão, mede seu batimento cardíaco por um mês, ainda que o aparelho não tenha uma acurácia de 100%, ou uma acurácia de um equipamento hospitalar, será que nesses dados já não te dão, a partir de uma moda, mediana, média, enfim, a partir dessa análise de dados estatísticos que depende da situação, pode ser melhor aplicado, não vai te dar uma tomada de decisão melhor, ainda que não tenha regulação? Então, acho que esse tipo de reflexão que é preciso pensar um pouco se faz sentido, né? Já tem os wearables aí, por exemplo, que o FDA aprova, e quando a gente é para o Brasil, a ANS não aprova, né? E aí a gente tem esse conflito. Inclusive, tinha médicos cardiologistas que trabalham com a parte de arritmia, de eletrofisiologia, que queriam usar alguns smartwatches que faziam essa função e até consultaram. Eu compro e coloco em comodato para o paciente. Eu falo, não compre porque ele não está regulamentado pelo ANS e você vai correr um risco sério se acontecer alguma coisa. Então, até isso a gente, como advogado, como advisor, a gente tem um receio de dizer que ele use ou que ele inove. Isso é um pouco de bloqueio que a gente acaba sofrendo. Eu tive algumas consultas de médicos dessa área específica, né, que é uma área muito... eletrofisiologia é uma área muito específica e precisa realmente monitorar esse paciente de uma forma, como você falou, mais prolongada, e o médico já dizia, vou comprar fora, vou trazer vários e vou fazer como comodato para os meus pacientes usarem. Mas eu digo, até que ponto a gente vai poder fazer isso com segurança se a ANS não liberou o uso, né? Não, pois é, mas aí eu acho que esse é um ponto interessantíssimo que você colocou. De fato, quando a gente vai trabalhar com inovação, a gente encontra, especialmente no mercado regulado, várias barreiras, várias entraves. Mas estamos numa sociedade do risco. Talvez a lógica que a gente precisa entender é até que ponto vai o meu risco. Então, será que faz sentido, como advogados, pensando assim, em compliance, em dizer não use porque a ANS não regulou, e quando ela não regula essa informação, ela não tem meio termo, está regulado ou não está regulado, ou está publicado ou não está publicado, né? Não tem meio grávida, que a gente diz, né? Então, ou está publicado ou não está publicado. Mas, se eu esperar publicar, quantas pessoas não perderam a passada da telemedicina no meio da pandemia porque esperaram a regulamentação do CFM? E aí a coisa veio da noite para o dia, no meio dessa tragédia toda, e um monte de empresas e instituições conseguiram oferecer muito rapidamente uma solução para o seu paciente. Se eu esperar toda a regulação para fazer, hora que a regulação nunca vai vir.
porque a regulação vai esperar a segurança do Golden Standard para poder liberar. E aí a gente está diante do dilema do ovo ou da galinha, né? Então, a bolacha Tostines é mais fresquinha, enfim. Esse aí todo mundo já conhece. E eu vejo que faz parte do nosso processo, talvez, entender. Bom, médico, você quer trazer isso? Em vez de você trazer para todos os seus pacientes, não é melhor você trazer para 1, 2 ou 3 casos específicos? Monitore por bastante tempo prolongado, veja se isso realmente te ajuda numa tomada de decisão clínica. Não considere somente esses dados na sua conduta médica, você precisa de uma série de outras informações para essa conduta. E aí acho que é um pouco desse o papel da inovação, porque daí quando a gente pensa em direito digital e como a inovação começa, como ela começa? Por pilotos, por protótipos, por projetos pequenos, em que a gente tem as variáveis de uma forma controlada, os riscos de uma forma controlada, para depois escalar. Então, E a gente pensando, no direito médico a gente tem um pouco isso, né? se a gente pensar aí no aspecto prático, né, na época até eu falei com eles que aqui no meu estado são poucos, em São Paulo aí deve ter um monte, né? Que acho que tem um 11, 12, é super especializado, é um cara que fez cardio, depois vai fazer outra especialização, tem umas 3. Então, assim, eu falando, por que a gente não faz um contrato mensal de acompanhamento, coloca uma equipe numa sala para ficar monitorando esses pacientes 24 horas, porque seria preciso ter isso, né? Inclusive gerando até e-mails e correspondências ou mensagens diretas para o médico que está de sobreaviso ou de plantão, por exemplo. E aí, nesse aspecto, a gente precisa pensar muito na parte contratual, né? E como se faria esse contrato com o paciente, e como entregaria esse serviço e dos riscos. E aí a gente entraria na parte que a gente gosta tanto no direito à saúde, que é o termo de consentimento esclarecido. Então, pensar nessa documentação, que não deixa de ser uma parte do compliance, né, da atuação, que a gente chama de gerenciamento de risco também, e levar isso para a prática, não esperar a regulamentação, mas tomar muito cuidado para proteger o nosso cliente que está querendo inovar em saúde, né? Não, exato. E aí faço até um gancho com a academia. Muitas vezes o papel da academia é fazer essa pesquisa, justamente para não colocar em risco o mercado. Justamente para não colocar em risco uma empresa. Porque se a pesquisa dá errada, está dentro do âmbito acadêmico. E dentro do âmbito acadêmico, a gente tem o termo de consentimento nos pacientes, comunicados que isso é uma pesquisa, que isso ainda está em caráter experimental, que há riscos, que a gente ainda não sabe os resultados, porque, vide tudo que a gente viveu, é preciso pesquisa para validar se aquilo faz sentido ou não. Um setor de inovação, muitas vezes, faz a parceria empresa-academia para repassar para a academia esses riscos. Olha, testa isso aqui para mim, faz uma pesquisa metodologicamente, com comitê de ética e tudo mais, porque se isso funcionar, vão ser publicados artigos, a gente submete os resultados para a Anvisa, para a ANS, e a gente pode até discutir com a ANS. Olha, ANS, eu quero que você reveja a sua posição, porque eu tenho aqui resultados, fatos e dados que comprovam que isso funciona. Então, a inovação, se ela nasce muitas vezes da necessidade da sociedade, e se é um mercado que consegue atender, às vezes ele pode encontrar na academia um braço fundamental, que é o braço que pode correr o risco por ele. Então, eu vejo muito, às vezes, o compliance como essa questão de gestão de riscos, falando, faça um projeto pequeno, faça uma parceria com alguma academia ou com um pesquisador. Eu vivi isso na prática, nos lugares que eu trabalhei, tive parceria, todos eles, com academia, e tinha projetos específicos para acompanhar na academia antes de fazer uma segunda rodada dentro da instituição. Então, isso às vezes funciona. Quantos médicos não fazem doutorado em alguma coisa e aí traz o doutorado para sua clínica, né? Doutorado, mestrado. Muito legal trazer a sua experiência prática, né? Nessas empresas até maiores que você trabalhou, porque se você não levar, você era diretora de inovação, se você não trouxer a solução, você não estava fazendo seu papel. Então, acho que você viu isso muito na prática e é muito legal trazer isso para quem está escutando e quem vai assistir depois essa live com a gente. A gente fez 40 minutos conversando e tem um tema que eu acho que o pessoal está muito na dúvida ainda e faz parte dessa conversa, que é o compliance digital, né? Por causa da LGPD, os dados sensíveis.
e essa proteção aí desses dados dessas pessoas. Como é que a gente pode enxergar essa proteção de dados sensíveis e como as empresas de saúde e os advogados devem enxergar essa questão nova do compliance digital e da necessidade de disclosure, de fazer esses termos e de especificar que os documentos ou os dados não vão ser utilizados para um determinado fim ou para outro. Como é que você tem trabalhado isso aí no dia a dia, inclusive na parte da academia, ensinando? Olha, LGPD realmente tem causado um furor e um grande alvoroço, especialmente pelo que você colocou muito bem, né? Existem os dados pessoais, existem os dados pessoais sensíveis, e todos os dados de saúde são considerados dados pessoais sensíveis. Não tem como fugir, isso é irrefreável, e a LGPD no Brasil, ela é uma resposta até do Brasil para poder continuar no contexto internacional. E digo mais, o Brasil foi o último a entrar. Aqui nos nossos companheiros, na própria América Latina, já tem muita gente, não digo último, porque os Estados Unidos não tem nada federal e tem alguns países ainda que não estão 100%. Mas, enfim, já existem vários países que já têm a sua legislação de proteção de dados. O que eu vejo é que tem que fazer realmente um trabalho bastante forte, de levantamento de todos os dados. E existem dados mais óbvios do paciente, nome, CPF, prontuário, mas existem outros dados que não são tão óbvios, todo o processo de triagem, os processos das pesquisas clínicas, né? Porque muitas vezes o cara quer levar essa informação para uma pesquisa clínica, eu quero pesquisar um paciente dentro dos prontuários para oferecer a ele um tratamento experimental de pesquisa clínica, de Anvisa, muitas vezes até patrocinado pela indústria farmacêutica. O que eu vejo é que se antes já era uma área que tinha um cuidado gigantesco, porque sempre existiu o cuidado dos dados do paciente, a gente nunca pôde expor os pacientes, muito antes da LGPD, já tem uma série de legislações, né, e regulamentação do CFM sobre isso, sobre confidencialidade na área da saúde. Então, isso não é novidade. O que é novidade é entender as bases legais com as quais a gente precisa se adaptar ou se adequar para poder trabalhar com dados pessoais. A LGPD traz 10 bases, não é só consentimento. E uma das bases legais, uma das hipóteses que eu gosto muito de levantar é a tutela da saúde. A LGPD diz que você pode sim tratar dados pessoais sensíveis se for para a tutela da saúde dentre, né, os profissionais de saúde. Então, se eu sou médica, junto com um enfermeiro, junto com um educador físico, nutricionista, o médico de outra área, isso aí pode acontecer. A gente tem a possibilidade de olhar esses dados para pensar a saúde de uma forma tutelada mais holística. Agora, qual é o grande risco, o medo muito grande na época que a LGPD estava tramitando e que isso gerou, inclusive, um artigo específico. Tá lá, artigo da LGPD. Os dados pessoais sensíveis de saúde não ter base para planos de saúde, operadoras de saúde, para que elas possam estabelecer seu preço ou para rejeitar algum tipo de pedido. E isso, o que a gente está querendo dizer? Vamos pensar na seguinte situação. Olha que situação que a gente tem agora. Então, existe uma pessoa segurada pela plano de saúde A. Ok? Ela resolveu trocar desse plano de saúde. Porque ela trocou de emprego muitas vezes, ou porque ela fez uma nova negociação, qualquer razão que seja. Ela saiu do A para o B. Isso é super comum, sempre existiu. Só que o que a LGPD permite é que ela faça a portabilidade dos dados. Ela diz o seguinte: o operador A, fale tudo que você sabe sobre mim, quero que você traga o meu prontuário para que os médicos daqui tutelem a minha saúde de forma estruturada. E aí a operadora B recebe. A operadora B, que negociou, de certa forma, com tal valor, uma tábua atuarial, tal valor, aquele plano, agora ela recebeu informações maiores, né? Recebeu todos os dados pessoais sensíveis. E aí ela quer rever o preço, porque agora ela tem toda a sua situação, todo o seu prontuário. Ela pode fazer isso? Não. Ela não pode fazer isso. E se souberem que ela recebeu informação privilegiada do seu estado de saúde, de uma previsão ou até de uma predição a partir da leitura do seu prontuário, significa que ela está violando a LGPD. Então, isso precisa ser feito de uma forma muito estruturada, com o olhar de tutela da saúde.
Então, a gente tem ali muitos cuidados, porque ao mesmo tempo eu tenho uma proibição clara, específica, por outro lado, eu trago uma das bases legais toda focada em tutela da saúde. Então, olha só, é direito médico, a gente fala bem de operador, e a gente está falando agora de portabilidade de prontuário eletrônico, que está dentro lá do ramo do direito digital, LGPD, proteção de dados, que está dentro do ramo digital, e as duas situações tendo que ser gerenciadas pelo compliance. E aí que aconteceu? E direito civil também, né? Porque a gente tem a questão dos contratos aleatórios. Na hora que você tem toda essa informação, a gente perde a alha, e aí o contrato que é de plano de saúde estritamente aleatório deixa de ter a característica principal dele. Agora a operadora vai ter que conhecer de fato o seu cliente, que é o paciente. Vai ter que conhecer de verdade, para conseguir saber se ela está falando e se ela está realmente oferecendo um serviço que faz sentido para ele. Entendi. É muito legal. E essa parte que a gente falou nanomedicina, né? Ou a parte de nanotecnologia para a saúde, tem alguma coisa específica para a gente conversar? Então, nanotecnologia também é um cuidado que a gente precisa ter com a IoT, né? É muito genérico. Existe nanotecnologia no shampoo, no chip, na vacina, na agulha. Quer dizer, nanotecnologia é um tipo de tecnologia que ela é utilizada widespread, né? Largamente, amplamente. Dentro da área da saúde também, com os chips, com medicamento, etc. Aí a gente vai ter o setor, sim, do mesmo jeito que tem uma regulação de IoT, tem uma de nanotecnologia, mas de forma bastante ampla. E quando a gente entra para a saúde, a gente vai ter muita coisa focada em medicamento, drogas. E aí o uso de nanotecnologia nas drogas ou nos medicamentos, né? Então a indústria farmacêutica ela acaba tendo regulação. Agora, a nanotecnologia, ela não está só em medicamento, ela está em tudo. Hoje eu tenho nanotecnologia até no shampoo que eu uso dentro de casa. Né? Eu brinco que a nanotecnologia são os novos Nossa, me fugiu a palavra. Os transgênicos. Lembra que a gente tinha... Sim, Quem sim. nessa... Da soja, aquela briga da soja, se era transgênico, se não era, o milho, que começou aquela e vai fazer mal e não vai, quem vai se beneficiar. A gente vai comer ou não vai comer. E aí, o que aconteceu? Foi criado um selo específico, que era um triângulozinho, que toda alimentação transgênica tinha que ver aquela informação no rótulo. Eu vejo que com nanotecnologia vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter uma informação no rótulo de onde vem nanotecnologia, porque hoje eu já tenho em tudo, inclusive em alimentos. E aí, a questão é se isso, qual é a consequência disso? Do mesmo jeito que os transgênicos, vão demorar alguns anos para a gente ter certeza dessas consequências são boas ou ruins. Hoje a gente tem indícios de que são melhores, tá mais pro bom do que pro ruim, digamos assim, né? De um português bem claro. Mas há riscos, né? Sociedade do risco que a gente vive, isso é muita característica do compliance. Então, eu vejo que a nanotecnologia, ela vai precisar de uma regulação mais específica, mas hoje a gente já tem no setor medicamentoso, farma. Então, a gente vê hoje nesse setor de direito digital, que ele provavelmente ele abarca todos os outros setores do direito e todos os setores da economia, né, do empreendedorismo hoje no mundo. Como você sendo professora dessa área, o que é que você pode trazer para as pessoas que vão nos escutar, né? A importância do direito digital e quem está assistindo que tem interesse em fazer estudo específico dele, por onde começar, como começar, aproveitar a sua experiência, né, na área e a sua docência na área para trazer essa luz para quem vai assistir a gente. Bom, eu coordeno um curso de curta duração, rapidinho, 32 horas, só sobre saúde digital, que é para entender exatamente quais são as consequências de misturar direito digital com direito médico e empreendedorismo, né? Então, como é que isso caminha? Isso está com as inscrições abertas agora no Mackenzie.
Em direito digital, a gente também tem as inscrições abertas no LLM de direito digital do Mackenzie agora, mas aí é uma pós-graduação lá do Censo de 1 ano e meio, bastante completa, em que a gente entra por todas essas questões, mas não só saúde, mas direito digital. Agora, se você não sabe por onde começar, quer começar do zero, não necessariamente fazendo um curso, a minha primeira sugestão é que você entre no site do Saúde Digital, do governo brasileiro, do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, então, se não me falha a memória, é saudedigital.gov.br. Tem um site em que explica qual é a estratégia brasileira focada na saúde digital. E aí lá tem regulação, tem descrição de projetos, tem link para vários relatórios da OMS. A Organização Mundial da Saúde também lançou mais de 16 relatórios nesse caminho, né? De qual é o futuro da saúde passando pelo mundo digital. Então, no Observatório de E-Saúde, né, e-Health Global Observatory da Organização Mundial da Saúde, você também vai encontrar bastante material gratuito disponível para estudar sobre isso. E tem esses 2 cursos que eu recomendo fortemente. Esse que você faz, ele é presencial e online ou online? Como é Ele que é tá online. Ele é 100% online legal. e síncrono, né? Então, assim, você tem o mesmo sentimento se você estivesse em sala de aula. Alguns professores são médicos, eu sou coordenadora, alguns professores são advogados, e a gente traz até os investidores para contar qual é a estratégia deles, por que eles escolhem uma startup A ou B e como é que a gente estrutura todos esses contratos pensando em saúde digital. Ele é rapidinho, são 32 horas aula, então quando você menos pensar já passou, né? 1 mês e meio já foi. Tô precisando fazer, né? Para entender mais um pouco esse mundo do direito digital e me envolver mais na saúde e o direito e o mundo digital, por causa da questão, inclusive, do próprio conversa que a gente já teve sobre M&A, sobre as empresas, sobre os players. Então, assim, é um mundo muito complexo e a gente só aprende estudando e também na prática, na hora que a gente vai conversando e vai falando com os empreendedores. Eu acho que realmente é por aí essa, essa integração é muito grande. Eu acho que é muito difícil, não é fácil advogar nessa área. Você tem que entender muito de vários setores da informação e, né, de empresarial. É como, por exemplo, é como o compliance officer, que é um cara que tem que entender de tudo para poder estar lá na ponta da empresa e conseguir gerir aquela empresa de uma forma substancial, né? Também ele não pode alisar ninguém, ele tem que ser o cara que coordena tudo e tem que chamar a atenção das pessoas. Então, acho que o compliance officer, que era aquele cara um pouco mais antigo, talvez o novo, esse cara, o compliance officer digital, e que seja advogado, que tenha MBA, que entenda de empresa, que entenda de players, que entenda do mercado. Então, acho que é bem interessante. É um ramo que quem está aí no direito começando pode pensar num campo que ainda vai ter provavelmente muito tempo, né, de atuação. É uma coisa, provavelmente não vai. É como a saúde, não morre, né? A gente sempre vai ter saúde e ela sempre vai ter inovação. A gente falando até no webinar de compliance, que os players que estavam de investimentos, né, de fundo, eles sempre procuram, primeiro, no Brasil, ainda saúde e agronegócio, mas agronegócio ainda mais, talvez, do que saúde, né? A gente não tem a indústria bélica aqui, e também estava falando com o Fernando Carbonieri, ele estava no curso, ele disse que nos Estados Unidos, também o equilíbrio que a gente teve na sociedade, a ausência de guerras, a indústria bélica também foi embora, e hoje o setor que roda mais lá é saúde e investimentos e empresas em saúde. Então, a gente tem nós temos um direito muito interessante, né, para quem está assistindo e que vai assistir esse bate-papo, e que aí pode abrir a cabeça para muita coisa. Eu não vejo como advogar no futuro sem entender como funciona o mundo digital, em qualquer área. Na saúde é ainda mais importante, porque todos fomos ou seremos pacientes em algum momento. É verdade. Bem, eu queria agradecer a sua participação, dizer que é uma satisfação sempre conversar e sempre eu aprendo muito com vocês, que é uma área que a gente também não é tão comum para todo advogado, né? Eu acabo passeando um pouco no direito digital, mas ela é muito específica e precisa realmente de um estudo. E dizer, como sempre, que você é sempre muito simpática e muito simples e muito didática nas suas explicações. Tá, amiga?
Ah, E é bom a gente imagina. conversar, foi uma satisfação. É um prazer, é um prazer. É que a gente tem que conversar entre amigos e conversar de um jeito que as pessoas entendam, né? Não adianta a gente falar uma língua que ninguém entende. Eu acho que esse é um pouco do nosso desafio, assim, falar de um jeito que estamos todos na mesma página. A gente aprende um com os outros. Eu também aprendo muito com você, Tertes. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Eu sempre admiro muito toda a sua vontade e toda a sua iniciativa, assim. É alguém que não se conforma e está sempre buscando coisas novas. Muito obrigada. Obrigado você. A gente tem que aprender sempre, né? Quem para fica estagnado do tempo. Acho que o direito ele evolui muito como é, ciência social e o direito nunca morre. Então o direito tem que se adaptar às novas necessidades das pessoas, do mercado, principalmente o mercado se autorregula, né? Os meus sócios aqui fazem muita coisa de econômico, então a gente acaba aprendendo aquela frase: o mercado se autorregula e não tem quem freie o mercado ele é dinâmico. Então, amiga, muito obrigado pela atenção, por essa disponibilidade. A gente vai dispor, eu vou disponibilizar essa aula aqui nas 24 horas. Provavelmente a gente também sobe para o YouTube, que aí a gente deixa aqui depois, quem quiser assistir, fica aberto, tá bom? Tá, Obrigado, joia. e Muito obrigado a quem nos obrigada. assistiu, e até a próxima, tá? Valeu. Até a próxima. Tchau, Beijo, tchau. Lara. Obrigado, tudo de bom. Beijos.